Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. E olha só, o jogador Saúl do Atlético de Madrid está muito próximo de ser o novo reforço do Flamengo. E a imprensa esportiva tá de boca aberta com o Flamengo, hein? Vamos analisar aqui o Flamengo que venceu o Fluminense por 1-0 com o gol do Pedro, agora enfrenta o Red Bull Bragantino. E o Jogo Aberto, o programa Jogo Aberto, Renata Fã e o Cicinho falaram aí sobre o novo reforço do Flamengo. E também os comentaristas do programa da ESPN Brasil. Nós vamos analisar, mas antes, chega aqui naquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. Corre nos comentários e coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e se você gostou da contratação do jogador Saúl, que inclusive chega hoje. Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto, ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Na Espanha é o Flamengo e além disso, o assunto ainda é a redenção do Pedro, herói do Fla-Flu. O Flamengo está muito perto de oficializar seu primeiro reforço nesta janela de transferências. O espanhol Saúl Ñíguez é esperado ainda hoje no Rio de Janeiro para assinar contrato que terá duração de 3 temporadas. O meio-campista de 30 anos foi liberado pelo Atlético de Madrid, onde ainda tinha 1 ano de vínculo. Ele é um velho conhecido do técnico Filipe Luís. Os dois foram companheiros durante anos no time colchoneiro. Na última temporada, Saúl defendeu o Sevilha por empréstimo e entrou em campo 26 vezes, com 6 assistências e 1 gol. Canhoto, o atleta se destaca pela versatilidade e pode exercer diversas funções no setor de meio-campo. O clube também aguarda a chegada de outro meio-campista, o colombiano Carrascal, do Dinamo de Moscou. A negociação está em fase final e deve ser concluída nos próximos dias. O Fla vai pagar 12 milhões de euros, o equivalente a 77 milhões de reais pela contratação. Depois da vitória no Clássico sobre o Fluminense, o elenco rubro-negro se reapresentou ontem no Ninho do Urubu para iniciar a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, amanhã em Bragança Paulista. A novidade foi o meio-campista Vitor Hugo. Após empréstimo ao Göztepe, da Turquia, e uma negociação frustrada com o Famalicão, de Portugal, o jovem de 21 anos volta a ser uma opção para Filipe Luís. Eu volto para, de fato, dar a vida para esse clube, para dar o meu máximo, deixar tudo dentro de campo e ficar pronto o mais rápido possível para estar ajudando o grupo dentro de campo, foi para isso que eu voltei. A lista de relacionados para o compromisso válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro será fechada após a atividade de hoje. Depois de toda a polêmica envolvendo Pedro, Filipe Luís e a diretoria, o atacante pode voltar a ser titular depois de decidir o Fla-Flu. Eu acredito que não precisava, né, me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado, né, de uma maneira interna, né, o que é feito internamente, acho que se trata internamente também. Depois desse episódio, né, eu coloquei a cabeça no lugar, eu vi o que precisava melhorar e hoje foi uma resposta que graças a Deus, as coisas aconteceram e espero que continue sendo assim. Cada vez que vestir essa camisa, eu vou dar o meu melhor e sempre agradecer o carinho da nação. Flamengo, hein? Deu o que falar e o Pedro acabou resolvendo a fatura no final de semana. E agora o Saúl, um jogador bem conhecido de 30 anos, estava emprestado ao Sevilha, mas é do Atlético de Madrid, ainda tem contrato e deve estar sendo cedido ao Flamengo. Se os exames médicos confirmarem uma boa condição, ele assina e aí vai seguir como atleta do Mengão. Agora, Cicinho é um jogador experiente que atuou com o Filipe Luís, que conhece dentro e fora de campo, o que é um bônus, uma vantagem. É uma vantagem e vai chegar para somar ainda mais nesse Flamengo, que é um dos melhores elencos, né? Se não for o melhor elenco. Então, assim, Flamengo, Botafogo, as contratações são pontuais e contratações que chegam para fazer a diferença, né? Enquanto as outras equipes contratam para tentar encaixar sua peça, você já vê as equipes que lutam pelo título trazendo jogadores a nível assim muito alto. Então é difícil também você competir com esses times. E o Filipe Luís conhece o jogador, jogou junto, assim, vai vir para ajudar o Flamengo em busca desses títulos aí. É verdade. E quando ele jogou com o Jorginho também, então já se conhecem. Mas é aquela história, eu não gosto de falar, Ronaldão, que é o substituto do Gerson, porque o Gerson é um cara diferenciado, um jogador de alto nível.
E a gente vê que o Flamengo até mudou lá em 2019, aquele time tão celebrado era muito mais jovem. Agora tá trazendo um atleta de 30 anos, o perfil é outro, Jorginho, já é mais experiente. O mercado, às vezes, ele favorece esse tipo de negociação, ainda mais para quem tem dinheiro como o Flamengo. Então, ainda mais que eles estão puxando a molecada da base também, que esse menino centroavante, o Wallace Ian. Quando você tem um menino desse, você pode trazer um cara para dar essa qualidade nesse menino e ele tem um convívio com pessoas vencedoras, né? Pessoas que conhecem bem o futebol. Agora o Flamengo só perde pro fogo amigo, pelo jeito. Aí se começar com coisinhas dentro do grupo, melindragem, essas coisas todas, o Flamengo só perde assim. Flamengo indo atrás de mais um reforço, Saúl. Acerta a pronúncia? Não tem segredo aí, né? Não. Saúl. Flamengo de olho em espanhol e a gente tem números dele na nossa tela. Saúl, é o sobrenome? Como é que é o sobrenome? Níguez. Saúl Níguez nas últimas 3 temporadas. Obrigado, amigo André. Tem muita informação, hein? Na temporada 22-23, 38 jogos, 15 como titular. Fez 3 gols e 1 assistência. Temporada 23-24, mais jogos. 49, 23 como titular, 2 gols, 5 assistências. Melhorou em assistência, hein? E nessa temporada agora, a última, 24-25, 26 jogos, 19 como titular, 1 gol e 6 assistências. Amigo André. É um meio-campista que não vive o seu auge, mas que tem uma história gigantesca no Atlético de Madrid. São mais de 400 jogos, foi campeão de La Liga, vice-campeão de Champions, trabalhou com o Felipe Luiz, inclusive jogou também com o Jorginho no Chelsea. É um atleta que fisicamente não tinha problemas, tanto que ele vinha atuando regularmente no Sevilha na última temporada. Mas a última vez que ele foi mais titular do que reserva em uma edição de La Liga foi na temporada 2021, que ele começou 22 jogos. Titular absoluto foi na anterior, 19 e 20, aí que ele foi a última vez que ele foi titular absoluto. Então é um cara que não vive mais seu auge, tanto que foi emprestado pro Chelsea depois, na última campanha estava emprestado até por 2 anos ao Sevilha, né? O empréstimo foi terminado antes e o contrato rescindindo com o Atlético de Madrid. Então não vive o seu auge, mas ainda é um cara que fisicamente tem jogado constantemente e tem um nível que eu acho que pro futebol brasileiro ele vai ocupar um papel importante na equipe do Flamengo. Acho que é um reforço num setor que era importante. Não tô comparando o jogador e nem a importância, acho que nem é para chegar como substituto do Gerson, mas pensando em característica da versatilidade dele, é um cara que pode jogar mais recuado, pode jogar aberto pelos 2 lados, pode jogar aberto pelo lado direito como o Gerson joga e é canhoto. Ele pode jogar, André, então, por exemplo, na do Gerson ou na do Arrascaeta? Na do Gerson é exatamente isso, assim, que ele pode jogar aberto pela direita sendo um canhoto. E com essa característica, ele é um cara que pode jogar naquele lado, mas sem a característica de ponta, assim como o Gerson. Então por isso que eu estou comparando em termos de característica. Não estou falando de importância, é o substituto, é o cara que é melhor que o Gerson, é pior que o Gerson. Pode substituir o Arrascaeta também. Não, mas na do Arrascaeta eu acho que mais não, dificuldade. Eu acho que aí seria mais o Carrascal, por exemplo, que tá vindo. Acho que ele jogaria mais recuado. Acho que ele joga mais recuado. Aparecem alguns números ali na tela, não tantos, mas apareceu alguns números de assistências. Por isso que eu perguntei. Mas não é uma assistência diferente né? Exato. Da que a gente está acostumado a ver com o Arrascaeta, por exemplo. Né? Normalmente é um passe mais lateral. Exato. Não é uma coisa assim da bola enfiada e tal. Boa. Então não são tantas assistências assim. Mas às vezes você tá no meio de campo, dá o passe pro lado, o cara chuta, conta como assistência. Uhum. A maioria é assim, no caso. Então eu acho que ele vem muito podendo ser essas diferentes opções que ele oferece pro Felipe Luiz, mas lógico, no momento... Mais pro Gerson, então. Exato, o Gerson vive um momento para melhor do que o Saúl, tecnicamente falando. Você tá falando de um cara que era protagonista do Flamengo. Não acho que o Saúl chega para ser protagonista do Flamengo, mas ele pode oferecer essa característica dentro do meio de campo. Eu acho uma contratação até pelo fato do Felipe Luiz conhecê-lo tão bem, um cara ainda de 30 anos, então ainda não é um cara que tá vindo para encerrar a carreira, longe disso. Tem jogado constantemente, mesmo perdendo espaço no Atlético de Madrid antes do empréstimo pro Sevilha, ele atuava direto, ele jogou quase todas as rodadas do Campeonato Espanhol, a maioria saindo do banco. Então acho que até vindo no contexto do futebol brasileiro, na carência que o Flamengo tem, eu acho que é uma contratação interessante, ainda que não seja para ser, olha, vai entregar a mesma coisa que o Gerson entregava, ainda que dentro do posicionamento ele pode ser um encaixe ali naquele setor. E até porque, Dom, que apesar de também ser polivalente, eu vejo o Saúl com uma característica também diferente do Gerson,
no aspecto técnico, né? O Gerson é um meia mais clássico, um cara que começou jogando como um articulador, às vezes até como atacante na base, recuou e foi muito bem. Na França, o Gerson também jogou mais adiantado, atacante com o Sampaoli, não foi? Exato. Então, o Gerson é um cara mais refinado com a bola. O Saul tem uma boa técnica também, mas que não se cria a expectativa que o Saul seja o novo Gerson. Porque é isso, a característica é diferente. O Gerson tinha uma coisa que contava demais, que é a identificação com o clube, o fato de já ser um campeão, um cara aprovado, testado e aprovado. Isso daí não se repõe. Mas do ponto de vista de opção para o treinador, de ter um cara como o Saul, eu vejo que é algo que o Felipe Luiz certamente observou pelo tempo que jogou com o Saul. Felipe adora, que é um jogador muito tático, né? De cumprir funções táticas em campo. Então ele pode jogar no meio de campo aberto pela direita, aberto pela esquerda ou por dentro. Por dentro, um pouco mais atrás, tá? Isso. Não como 10. Exato. Pode ser um volante. Antigo. Um segundo volante ali e tal. E acho que a grande diferença que o Breyer está falando assim é aquela coisa do talento do jogador brasileiro, que é aquela malemolência, é aquele swing, é passar o pé em cima da bola, que o Gerson tem. Ele não, ele é um jogador mais de pegada, de força, de movimentação, sabe? Mas com boa técnica também. De obediência tática. Boa técnica, mas não é no nível do Gerson. Então, o Gerson, tecnicamente, é um jogador mais qualificado que o Saul. O Saul, acho que é um jogador muito tático. Muito de exercer as funções que o técnico determinar a ele. Quero que você faça essa função, volte aqui, marque ali, se apresente no ataque acolá. Ele é um jogador que vai cumprir isso. Mas ele é mais força do que técnico. Isso jogava com o Simeone. Exato. Jogou tanto tempo com o Simeone, não é? E versatilidade, que o Simeone também exige. A intensidade que o Felipe Luiz pede, acho que ele vai entregar. Isso sem dúvida. E quando eu falo do Gerson colocando, eu tô meramente falando de posicionamento, não tô querendo comparar os jogadores, como eu falei. Ocupar o espaço. Exato, acho que ali ele cabe exatamente dentro do que o Gerson fazia, mas com características de jogadores diferentes. E o Saul também é um cara que tem lastro vencedor, não dá para se apegar só nas últimas temporadas. Na última, então, estava no Sevilha, um time que tem dificuldades há 2 temporadas, lutando contra rebaixamento, então não dá para colocar na conta dele números abaixo, tá muito relacionado ao time em que ele estava. E o Flamengo, mesmo no cenário em que o Saul não exploda, o Saul não vire esse titular absoluto, mas ainda assim pode ser um novo Vidal, um cara que não é titular, mas entra... Não, mas o Vidal não foi bem no Flamengo. Isso que eu ia falar, Breyer. Se for o novo Vidal, vai decepcionar. Mas é que o Vidal... Concorda? Mas é que o Vidal, Abel, tinha uma expectativa. O cara, ele sempre quis jogar no Flamengo, sempre ele jogando em diretas, demorou a realizar e chegou como um cara muito grande, de seleção chilena. Mas olhando ali... Vidal chamou mais atenção na comemoração do título. Não, em cima do carro. Mas em 2022, ele foi um jogador importante, mesmo não sendo protagonista. Jogador que sempre ou entrava no segundo tempo, ou na rotação de elenco o Dorival usava. Então, por mais que tenha sido... Se esperava mais dele, né? Mas é que eu estou contando com um cenário que não seja o ideal do Saul. Ok. Mesmo se a contratação não estourar, é um cara que tem qualidade técnica para ser ali um 12º jogador, um cara que vai ser bastante utilizado pelo Felipe Luiz por essa capacidade que o Eugênio falou, de ser um cara mais tático, com uma boa leitura de jogo. Então, ainda que sofra fisicamente, já um cara que tá com 30 anos, vem de temporadas em que não jogou tanto assim. Pode ser que o futebol brasileiro seja um peso para ele até uma adaptação. Mas tem bola para sempre ser um cara muito ativo. Até o De La Cruz, por exemplo, torcedor do Flamengo cobra muito, esperava mais do De La Cruz, mas eu vejo que tem sua utilidade no elenco do Flamengo. E o Saul... mas ele tá decepcionando, no De La Cruz. Tá decepcionando, mas é um jogador descartável. Jogou 6 meses bem, depois caiu muito. Mas é um jogador que você abre mão ali de olhos fechados, não vai servir mais. É um jogador que tem a... Acho que hoje não seria mau negócio não se você trouxesse alguém para ocupar o espaço dele no elenco, porque ele não tá conseguindo jogar. Com garantia que seja muito melhor, né? A gente sabe como o mercado é difícil, o Flamengo... E que jogue, principalmente, porque ele fica muito tempo fora também. Eu acho que esse é o ponto principal do De La Cruz, físico. Físico, né? Então, mas o Saul, eu vejo que é um cara... O Flamengo é um time que tem capacidade financeira para fazer esse tipo de contratação. Certamente, a diretoria conta com um cenário em que o cara
emplaca, com o Jorginho, por exemplo, chega, joga, e também o cenário em que o jogador pode enfrentar algumas dificuldades de adaptação. E mesmo nesse cenário, eu vejo que é uma boa aposta, uma boa contratação do Flamengo, mesmo que as últimas temporadas não tenham sido parecidas ou semelhantes com o nível que ele apresentava no auge. O Flamengo confirmou a chegada do Saúl para hoje à tarde, e aí ele vai realizar os exames médicos, que é de praxe, sempre, obviamente, todo novo jogador tem que fazer os exames para depois assinar contrato. O curioso é que ele estava praticamente certo com o time da Turquia. Como é que fala, Carino? Trabzonspor. Hã? Trabzonspor. Nossa, que coisa difícil. Trabzonspor. Esse time aí da Turquia, ele estava certo já, inclusive já ia viajar para fazer exatamente a mesma coisa, exames médicos. No meio do caminho, o Flamengo atravessou, hein, André? Alegou questões pessoais, né, para não assinar com a equipe da Turquia. Questão pessoal, o Flamengo tem uma proposta melhor. Ó que eu tô fazendo. Questões pessoais, deve ser isso aqui, ó. Ou o Felipe Luiz mandou aquele zap, né? Pô, lembra de mim, jogamos junto. Foi sumido, né? Mas, sinceramente, pensando agora vindo para o Flamengo, parece até um cenário, não sei financeiramente a comparação das propostas que ele receberia na Turquia e no Flamengo, mas esportivamente é bem mais interessante. Qual o tamanho desse time aí, Trabzonspor? Na Turquia, eu não consigo falar assim. Não, ele tá bem atrás de Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas, mas nos últimos 15 anos chegou a ser campeão turco, tem jogado eventualmente competições europeias. Então não é a elite do futebol turco, mas é um time que já figurou. Pelotão ali, né? Eu não lembro agora o ano que ele chegou. Trabzonspor, é isso? Trabzonspor. Consegui, Trabzonspor, olhei. Não lembro, mas eu acho que ele ganhou o campeonato turco nesse século alguma vez, jogou competições europeias, enfim, mas é um cenário diferente, que no Flamengo você chega para ser uma peça importante de um time que é protagonista no seu continente. O cara, quando fica entre duas opções, assim como ele ficou, é óbvio que ele analisa a grana e analisa outras coisas também, aspecto esportivo. Tem gente que vai olhar só mais o aspecto financeiro. Tem o aspecto familiar, você está indo para dois países muito longe, né, da Espanha, onde ele sempre jogou a vida toda dele. Então, acho que também isso pode influenciar de alguma forma. Um pedacinho na Inglaterra, mas depois voltou para... É verdade. Teve uma temporada do Chelsea. Mas no caso do Saúl, acredito que o fator Felipe Luiz pesou muito, porque um cara... Jogaram juntos por várias temporadas no Atlético de Madrid, foram campeões juntos, tinham uma relação próxima, então... Sabe que vai ser bem recebido, que vai ter espaço, não é isso? Um cara que o conhece também. E mais do que isso, o Felipe Luiz, a gente percebeu pelos últimos episódios, principalmente com o Pedro, que cobra um nível de entrega, de intensidade, de aplicação tática que o Saúl tem. Você pode questionar ali se não é o melhor momento da carreira dele, mas é um cara que o Felipe Luiz certamente sabe que quando precisar improvisar, quando precisar que o jogador se sacrifique pelo grupo, ele tem esse perfil. Então não acredito que o Felipe Luiz avalizaria um jogador que ele sabe que não vai poder contar e tirar o melhor. Então certamente é alguém que chega com a confiança do treinador. E é fundamental que isso aconteça, porque teve gente também, torcedor do Flamengo, questionando, né, a relação do Felipe Luiz, diretores, dirigentes do Flamengo, conselheiros, a relação do Felipe Luiz com o Boto, que são muito próximos. Essa afinidade precisa existir, que os caras sentem na mesa. O Felipe Luiz... Ainda bem que são próximos. O cara é o cara do futebol, o outro é o técnico. Não, mas a gente sabe como o futebol gera ciumeira, né, Abel? Nesse meio de conselheiro, de gente que tá mais envolvido na gestão do futebol, que hoje é mais blindada no Flamengo. Então, é fundamental que o diretor e o treinador falem a mesma língua, que na hora que o Felipe Luiz sugira um nome como o do Saúl, o diretor, ok, vamos buscar, ou vamos entender a parte física. O que não pode acontecer é no caso do Mikel, que foi um jogador que o Felipe Luiz avalizou, o Felipe Luiz queria, entendeu que era necessário para o elenco, e por ruído mais externo do que interno, o Flamengo volta atrás. É o irlandês? O irlandês. Não contrata porque a torcida chiou. Nesse caso do Saúl, eu acredito que o torcedor rubro-negro não vai reclamar. Um cara campeão na Europa, um cara que estava jogando numa grande liga, mesmo o Sevilha lutando contra o rebaixamento, era o Sevilha, um clube muito tradicional. Muitas vezes não dá nem tempo da torcida chiar, que é natural também, né?
Existe, acontece várias vezes dos caras soltarem para ouvir o que o torcedor acha para ver se vai contratar ou não. Isso já acontece várias vezes com diversos clubes no Brasil. Outras vezes não, o cara vai lá e contratou quando vê e acabou, não dá tempo da torcida. Mas esse episódio... Nesse caso do irlandês deu tempo da torcida chiar. Pois é, o cara tava com passagem comprada, encaminhado e o torcedor não quis. Nesse caso eu vejo que é um nome que não tem rejeição, não tem por que existir rejeição e vejo até por essa saída do Gerson, é necessário que o Flamengo contrate um jogador. É mais um estrangeiro, né? O Flamengo já tem muitos estrangeiros no seu elenco. Hoje a gente tem uma margem de 9. Se não me engano, com a chegada dele, serão 9 estrangeiros no elenco do Flamengo. Tem que fazer essa conta depois. Não sei. Não vou te dizer, mas a gente... Não. Produção nos ajuda. Você quer fazer rapidinho agora? Então vai. Rossi, Varela. Vinha, Varela, Pulgar, De La Cruz, Plata, Arrascaeta e a chegada do Saúl agora. E falta... Quantos foram? O Jorginho vai contar com o italiano. Jorginho italiano, exato. Deu 9? 9. E quantos podem jogar? 9. 9 é o limite. Então, Tem tá o Carrascal para chegar. Exato. Então 9 que podem estar entre os relacionados, é isso? Não, mas isso significa que os próximos movimentos do Flamengo tem que olhar mais para o mercado interno ou para jogadores brasileiros voltando da Europa. É isso aí, nação. Então está confirmado, Saúl é o novo reforço do Flamengo para a temporada 2025 e assina contrato até dezembro de 2028. Agora a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte: aí, gostou do novo reforço do Flamengo? Já coloca nos comentários, deixa a sua opinião e vamos ver o que vai acontecer. Ainda tem um Carrascal para chegar, a gente vai ficar de olho. Vamos ver o que vai acontecer, se vai concretizar também essa contratação. Mas o Mengão está se reforçando para essa temporada 2025. Não se esqueça, hein? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.